Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora, você acompanha Opinião Litoral, edição desta sexta-feira, 5 de abril de 2024. Dia 5 é dia de pagar boleto? Já não. Sim, quinto dia útil. Muito boleto. Bom, eu preferia Boa ficar com as tarde. despesas do que com as receitas. Tem gente que reclama com o carteiro, né? Mas não é culpa do carteiro. Só traz coisa para eu pagar, não traz nada para eu receber, né? Tem gente que reclama com o carteiro. E dia 5 é um diazinho crítico, né? Você sabe que eu tive um gestor há muitos anos atrás que a gente brincava, né? Que ninguém gostava de levar notícia ruim para ele, porque ele matava o carteiro. É o Alípio Labão que vai comentar as notícias com você no primeiro bloco. Depois, no segundo, a gente já conta com o advogado Roberto Mohamed. O Alípio é economista. Economista, né? Economista. Por enquanto. Mais ou menos, né? Agora, aqui ele vai comentar política também. Um dos fatos impressionantes dessa semana, há vários fatos impressionantes, vários destemperos impressionantes dessa semana, mas um deles, sem nenhuma dúvida, é do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que com a maior cara de pau, ele classificou imigrantes ilegais nos Estados Unidos, na maioria deles latinos, como nós, irmãos nossos latinos, como animais. Alípio, boa tarde. Boa tarde. Horrível, né? Antes de mais nada, um prazer estar aqui mais uma vez, né? É a terceira oportunidade que eu tenho de participar do Jornal Opinião, é um prazer. Então, boa tarde a todos os telespectadores, telespectadoras. Eu acho que o Trump se esquece que a maioria dos imigrantes recentes, quando eu falo recentes, século XX para cá, todos entraram ilegalmente, inclusive a família dele, né? Isso quer dizer o quê, no meu entendimento? Isso quer dizer que a gente tem que começar a parar com essa xenofobia que não leva a coisa alguma. Então, por exemplo, vou falar de Portugal porque eu sou cidadão português, também além de brasileiro. Orgulho de ser os dois. Tem um partido em Portugal, que é o Chega, por exclamação, inclusive, que ficou em terceiro lugar na última eleição para o parlamento português e porque queria participar do governo junto com o governo de centro-direita. E o governo de centro-direita usou o bom senso e se associou com o governo de centro-esquerda. Parece que todos os males de Portugal começaram com a imigração de brasileiros, principalmente em Portugal. Não é verdade, né? Parece que o partido Chega e dos que o apoiam se esquecem, e eu posso falar isso, como eu disse, porque eu sou português também, com muito orgulho, né, e com muito amor a esse país, né, que me recebe como seu cidadão, que durante décadas, Portugal teve a sua maior receita vinda de imigrantes fora do país. Portugueses que moravam fora de Portugal. Parece que se esquece, por exemplo, que nem aqui em Santos, que de 400 e poucos mil habitantes, 30 mil são portugueses, fora os descendentes como eu, né? E muitos fizeram, nas palavras dos nossos patrícios, fizeram fortuna no Brasil. E foram sempre bem recebidos aqui. Sempre muito bem recebidos aqui, né? Voltando aos Estados Unidos, né, porque essa coisa da extrema-direita, que é esse xenofobismo, toda a culpa é da esquerda, toda a culpa é do imigrante. Não é assim, né? Não é assim que eu vejo, pelo menos, né? Nós temos como posso dizer, Paulo, nós estamos hoje vivendo uma dicotomia na sociedade ocidental que é muito perigosa, né? Ou você pensa de um jeito ou pensa do outro. Veja, eu penso com a minha própria cabeça, né? Então, o que quero dizer? Eu quero dizer assim, que a gente não pode ser radical. O radicalismo não leva a nada. É minha forma de pensar. Então, essa coisa do Trump, que faz um discurso muito à extrema-direita, né, para agradar os seus eleitores, é um discurso muito ruim. Eu não vou fazer como ex-presidentes da República Federativa do Brasil, que vai aqui fazer voto para que ganhe um ou outro candidato. Mas se o Trump vier a ganhar, que isso seja uma retórica, né? Que, embora horrível, como eu já disse, que ele vença essa retórica como outras também,
como o caso do Milei, na Argentina, que também veio com um discurso extremamente agressivo, e aí percebeu que numa sociedade democrática não é só um lado que prevalece, é a sociedade que tem que ser respeitada. No caso do Milei, no caso do Trump, no caso do André Ventura, o líder do Chega em Portugal, a gente tem dificuldade de perceber, de distinguir onde está o personagem e onde está o pensamento real dele. É difícil de acreditar que o Trump pense que seres humanos são animais, como ele falou. O André Ventura, o líder do Chega, que você citou, ele chegou a dizer que se o Lula pisasse em Portugal, ele ia mandar prender, como se isso dependesse dele. O Lula, com que direito o André Ventura pode prender o Lula? Com direito nenhum. Não tem, mesmo que ele tivesse ganhado as eleições, ele não teria essa atribuição, né? Então, é muito difícil de dizer até onde vai o personagem e onde começa o político. No caso do Trump, que classificou os imigrantes ilegais de animais, no caso do Milei, no caso do André Ventura e no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro também, que falou um montão de bobagem desse tipo. Ou não, Roberto Mohamed? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Alípio. Olha, a gente tem umas... Está parecendo a política, está virando essas coisas de rede social e todo mundo quer lacrar. Porque isso é querer lacrar. Que foi o que o Milei fez durante toda a campanha eleitoral dele. Tanto que, ao assumir, ele não faz nada do que estava no programa dele. E voltou atrás numa série de coisas. Pediu desculpa até pro Papa. Levou doce de leite pro Papa. Se portou como um garoto pedindo autógrafo pro Trump em São Paulo. Quer dizer, ele é presidente nos Estados Unidos. Ele é presidente da Argentina. E ao invés de valorizar o encontro com o Biden, que é o presidente americano, ele vai procurar o cara que talvez seja o candidato dos republicanos, porque a gente não sabe se ele vai estar elegível, porque lá a coisa é séria, não é que nem aqui. Essa vontade de lacrar é que está me incomodando. A oposição não é mais baseada em a minha proposta é diferente da sua. A oposição hoje é toda baseada em lacrar, sendo contra tudo, e arrumando justificativas estapafúrdias para tudo. Até, por exemplo, a gente viu os casos aqui, ser contra a reforma tributária, ser contra projetos que não tem nada a ver com o governo, são projetos de Estado, que o Brasil precisa. Aí o que eles querem? Eles querem lacrar, eles estão preocupados em falar do projeto da saidinha, que é um absurdo, que não se sustenta com estatística, porque o Brasil não tem política prisional, o Brasil tem penitenciário, mas não tem política prisional. É mais ou menos como a gente está assistindo agora aqui no litoral. Acaba a Operação Verão. Legal. Qual foi o legado dela? Nenhum. Muito pelo contrário. Abuso atrás de abuso. Por quê? Eu já cansei de dizer aqui. Ao invés de você investir na Polícia Civil, que vai investigar, fazer um bom inquérito para que o MP mantenha esses caras na cadeia, não. Você procura principalmente bater, invadir, matar, colocar policiamento ostensivo na rua, que é necessário, ninguém está dizendo que não é, do que você ter uma polícia adequada que investiga, começa e termina colocando o cara na cadeia. Isso é ter política de justiça, política de segurança pública e política prisional, mas não o que eles estão fazendo. Aí vira uma coisa de querer lacrar, parece aqueles caras que querem... o político hoje só quer seguidor. Porque ele acha que ele vai ter, se ele conseguir 1 milhão de seguidores, 20% dos votos eu já garanti. Eu consigo aí uns 200 mil votos, me elejo deputado com base na internet. Como a gente está vendo, por exemplo, as campanhas nas prefeituras. Todo mundo só está fazendo campanha pela internet. Antigamente você encontrava, essa época do ano, candidato a prefeito estava indo na feira, estava indo em supermercado, estava almoçando em restaurante popular. Você não vê mais. Os caras não vão. Por quê? É só Instagram, Facebook, Twitter, é só isso. E outra coisa, né, Roberto? Se você me permite agregar o que você está falando, que a gente fala coisa de rede social, parece que as pessoas elas repassam para as redes um mundo maravilhoso, sem problemas. Tudo é perfeito. Agora, uma coisa que me assusta é que, assim, se você fala que você não apoia a direita, já fala, você é esquerdista. Se você não apoia a esquerda, fala, você é um fascista.
Eu não sou nenhuma coisa nem outra, para começo de conversa. Você já reparou, o centro morreu, né? O centro morreu, é isso que eu estou falando. Nós conversamos sobre isso aqui, Paulo, várias vezes. Durante até fica o um período xingando eleitoral. o outro, passando por cima de quem é equilibrado. O centro virou sinônimo de covarde. Ah, você não quer se posicionar. Não, o centro sempre existiu nas pessoas equilibradas e que era, teoricamente, a maior parte da população. Não é mais. A gente hoje, eu acho que ainda é, mas as pessoas ficam com medo de não se posicionar e serem chamadas de covardes. Eu acho que é isso que está acontecendo. Pode ser, Roberto, mas me assusta o crescimento da extrema-direita, não só no Brasil, como em vários lugares do mundo, né? Falamos de Portugal agora há pouco. O Opinião Litoral volta depois do intervalo rapidinho. A gente nem vai comentar isso porque é factoide, mas o apresentador José Luiz Datena se filiou ao PSDB. É a 11ª filiação do Datena. Alguém poderia sugerir o Datena para o livro Guinness dos recordes, né? 11 partidos, sem nunca ter disputado uma eleição, deve ser coisa de recorde mesmo. A gente volta depois do intervalo, como eu já disse, que é rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral, bem que eu falei, né, que o intervalo era rapidinho, o Roberto Mohamed e o Alípio Labão estão comentando as notícias e os factoides também com você. O ex-juiz Sérgio Moro, o senador Sérgio Moro, o ex-ministro Sérgio Moro, foi, sei lá, o que ele foi fazer no gabinete do Gilmar Mendes, ministro do Supremo, e foi profundamente humilhado pelo ministro Mohamed. Como é que você explica isso, hein? Olha, vamos voltar um pouquinho e ver É que, infelizmente, a gente não consegue. Os programas foram feitos, eu acredito, que 4 anos atrás. Você comentava aqui, agora eu tenho candidato a presidente, que seria o Moro, isso na sucessão do Jair, lá na frente. Só vou confirmar que eu quebrei a cara 2 vezes. Há 4 anos eu achei que era o Moro, meu candidato, e há 3 anos eu achei que era o Dória. Quebrei a cara 2 vezes. E o Moro, em primeiro lugar, ele já tem a característica de algo que eu acho que não deve ocorrer. E aí, concordem ou não, eu acho que até Flávio Dino é uma exceção, porque ele ficou muito pouco tempo na magistratura. E logo que ele entrou, ele foi para a vida política dentro da magistratura, na AJUF. O Witzel não é... Não, agora o Witzel não é exceção, de jeito nenhum. O grande problema dos juízes, quando eles entram na política, é que eles estão acostumados a mandar sem ser questionados, a não ser dentro da sua própria estrutura. Porque ele não depende do povo, ele é concursado, e dentro de uma estrutura de poder judiciário que é feudal. E na Justiça Federal, mais grave ainda, a gente não pode deixar de lembrar, ela foi criada em 67 como uma justiça de exceção, porque a União estava cansada de apanhar nas varas da Fazenda Nacional, que tinham a competência da Justiça Federal, que eram dos tribunais de justiça dos estados. A União falou, não, vou parar de apanhar, eu vou criar uma justiça para mim. Tanto que os primeiros juízes federais foram nomeados. Os juízes da Fazenda Nacional poderiam optar por ir, e o resto foi nomeado. E um monte de gente acabou sendo, inclusive, ministro do antigo Tribunal Federal de Recursos, hoje STJ, sem nunca ter feito concurso na vida. Isso aconteceu. Mas o grande problema do Moro foi o seguinte, se ele tivesse ficado quieto, se o Bolsonaro queria agradá-lo ou qualquer coisa, ele podia falar, então me promove para o TRF e daqui a pouco eu começo a brigar por uma vaga. Eu vou seguir minha carreira. Não. A mosca azul o picou, ele era um cara que caminhava, ele tinha se tornado uma figura de paladino da justiça, o que já está equivocado, porque quando um promotor vira paladino é uma coisa. Ele é o acusador, o investigador. Agora, quando um juiz, que é o cara que tem que julgar, vira paladino da justiça, tem alguma coisa errada. Porque quando ele condena ou absolve, ele está cumprindo a obrigação dele. E está se atendo aos fatos. Depois se descobriu que até dirigir a investigação ele dirigia. Eu cansei de dizer aqui, é hipócrita quando o advogado, quando eu vejo o advogado falando isso, ou juiz ou promotor, criticando, dizendo que o Moro foi parcial, que o Moro não devia ter orientado a investigação. Os promotores tomam lanche com os juízes. O lanchinho da tarde.
Agora não que separaram os prédios, mas quando eles ficavam no mesmo lugar, eles falavam com o juiz, o advogado precisava marcar para ser recebido e tal, o promotor estava lá. E, inclusive conseguiram uma época sentar do lado do juiz, na audiência. Esquecendo a questão constitucional do equilíbrio das partes. Então, ele não está acostumado com política. Ele não sabe o que é ter que se submeter à vontade popular. E mais, ele não sabe o que é ter que negociar. Sabe o que eu também acho, Roberto? Estou entrando na tua seara, mas eu sinto falta do tempo, Paulo, em que o juiz se manifestava somente nos autos. Estávamos falando agora há pouco dessa coisa de mídia. Na época que o Moro virou a sensação do Brasil, vamos combinar, ele foi a sensação do Brasil, né? Muitos de nós colocou a camisa amarela, foi na Paulista lá para se manifestar. Eu não vou fazer aqui não sou réu, confesso. Mas assim, ele teve uma popularidade impressionante. Em relação ao que você está falando, do jogo ter sido combinado, eu até entendo, Roberto, que esta é a prática, mas não que isso esteja certo. Essa é a minha opinião. Não, concordo plenamente. Concorda, não está certo. Agora, a outra coisa também é o ego. E aí entraram dois egos enormes, né? Na época em que o Moro praticamente governou a justiça do Brasil, essa que é a grande verdade, entre aspas, né? Claro, isso feriu suscetibilidades de quem estava principalmente aonde? Supremo Tribunal Federal. Especialmente naquela oportunidade, quem mais se contrapôs ao Moro sempre foi o Gilmar Mendes. Ao contrário dos outros que, né, ficaram acuados, o Gilmar Mendes não. Criticou abertamente o Moro, eu lembro disso várias vezes. Isso, chegou a hora da desforra. Criticou e foi criticado. Criticou, foi criticado e agora ele está na desforra. Porque o Moro, ele deixou rastro, vamos dizer assim, né? De qualquer maneira, tenha havido, qualquer coisa que tenha havido, é injustificável a maneira como o ministro Supremo falou com o senador ontem, né? Aí é que está. No Brasil não existe mais o respeito, não existe mais o respeito ao que representa o cargo e que ele é uma instituição. A Isso não liturgia existe do cargo, mais. né? Exato, não existe mais. O ministro do Supremo quer ser superstar, o ministro do Supremo fala o que quer, o ministro do Supremo emite opiniões sobre casos que ele está julgando, o ministro do Supremo não se declara mais suspeito para nada, né, Toffoli? Para quê? Então, a gente começa a perceber que eles já perderam completamente o senso dos cargos que ocupam. Enquanto ele não for cassado, ele é um senador da República. Paulo, a entrada dele na política foi desastrosa. O Moro mostrou o que é. Eu acredito que ele seja um cara muito parecido com o Ciro Gomes em termos de comportamento, e que não houve ninguém, não houve assessoria, não houve nada. Ele faz o que dá na cabeça dele. Não é possível que ele não tenha tido assessoria. Ele sai do judiciário para ser ministro, uma coisa absurda, porque ele pediu exoneração de um cargo. Quando ele podia dizer para o Bolsonaro, não, me promove, depois eu sou candidato, porque aí ele não precisa pedir exoneração. Quando ele exerce cargo eletivo, ele pode se licenciar. Então, é isso que a gente precisa entender, que todos os passos do Moro foram equivocados por conta dele mesmo. Já começa no fato de, ele foi juiz no Paraná, ele é do Paraná, aí a mulher dele vem ser deputada em São Paulo, por que ele não lançou a mulher ao Senado? Ele mesmo tentou ser deputado. Então, em São Paulo, por que ele não lança, por que ele não chegou para o Bolsonaro e falou, olha, eu não vou sair daqui, bota minha mulher no Ministério da Justiça, ela é advogada? Quer dizer, tudo foi planejado de forma equivocada. Tudo foi feito da forma errada. E aí, hoje, o processo de cassação dele está na cara. Não se justifica juridicamente. Não se sustenta. Não. Só que ele vai ser cassado pelo mesmo motivo que o Collor foi. A Dilma. Que não era o Paulo Otávio, que era o colega dele de escola, o Luiz, da construção do TRT. Luiz Estevão. Luiz Estevão foi cassado por isso. A Dilma.
é pelo conjunto da obra, pelo isolamento político, pela falta de base. O Luiz Estevão, eu ouvi de senadores dizendo, ele não cumprimenta ninguém, ele chega aqui, ele não fala com ninguém, ele acha que ele é o dono daqui. Na verdade, ele falava com a Heloísa Helena, né? Você é maldoso, Paulo, você gosta da fofoca, é inacreditável. E aí, essas pessoas caíram... Porque ela também era senadora. Mas caíram por isso? Não, você foi maldoso. Caíram pelo conjunto da obra, porque você só é caçado no Congresso quando você perde o apoio, quando você não tem ninguém que te defenda. A gente cansou de ver processos arquivados. Sabe o que acontece, Roberto? Eu tenho um mote que eu falo sempre, quem me conhece há muito tempo como você já deve ter ouvido ao menos uma vez na vida. Tudo a favor da ambição. A ambição move o mundo. A ambição moveu a humanidade. Senão o homem estava lá das cavernas, sem fogo, sem nada. Tudo contra a ganância. Então, assim, quando o seu ego está acima de tudo, você se considera acima do... Você é o bem. Não é que você está acima do bem e do mal. Você representa o bem. Você passa a ser maniqueísta, né? O caminho para você cometer erros graves é enorme. A gente vai fechar esse bloco também com factoide, que a gente também não vai comentar. Em Minas Gerais, um promotor do Ministério Público, Francisco Santiago, durante uma audiência, chamou de galinha garnizé uma advogada de defesa. Depois ela falou que ia vestir uma toga masculina para que ele a respeitasse. Ele disse, então faz um striptease aí. O pior desse caso, de tudo desse caso, é que esse Francisco Santiago é reincidente. Ele já tinha chamado outra advogada de galinha garnizé, não tinha nenhuma condição de continuar representando o Ministério Público em processo em Minas Gerais. O Opinião para o intervalo bem rapidinho e volta já já. Voltando com a Opinião Litoral, agora é o último bloco. O Alípio Labão, economista, o Roberto Mohamed, advogado, nesta sexta-feira estão analisando as notícias com você. Alípio, uma pessoa feminista, ataca a violência contra a mulher, tem um discurso bastante forte, granjeia, acumula seguidores, admiradores, admiradoras por isso, e de repente é o enteado dela que é acusado de violência. Como é que faz, hein? Se você estivesse no lugar dessa mulher, como é que você fazia? É a Janja. Olha, eu vou te contar uma coisa. Teve não vou dizer onde, qual instituição que eu trabalhei, mas tinha uma diretora que ela era casada com um vice-presidente. Só que ela trabalhava para outro vice-presidente. E o vice-presidente mandou ela embora. E a gente ficou brincando, né? Imagina, chegou em casa, aí a sua mulher está te esperando, demitida, falando, você nem para me defender, né? Então, eu posso imaginar o que o Lula deve ter ouvido, com justa razão. Com justa razão. Por exemplo, vocês devem ter acompanhado essa semana que houve uma celeuma enorme, que o novo presidente do Senegal, ele é casado com 2 mulheres, é polígamo, portanto, que lá é permitido. Ele é muçulmano, só que abriu um precedente, né? Que o Senegal agora tem 2 primeiras damas. Ou então uma é a primeira e outra é a segunda, né? Não sei dizer. Não me coloque nessa seara, pelo amor de Deus. Então, assim, evidentemente, aí se trata de uma questão de cultura, de religião, que a gente tem que respeitar, assim como eu gostaria que respeitassem a minha crença e eu respeito. Por exemplo, eu tenho uma religião, minha mulher tem outra. E a gente nunca teve problema com isso, né? Casei na igreja da religião dela. Mas, enfim, acho que não cabe mais esse tipo de comportamento. Uma vez eu participei aqui de um programa, creio que foi o primeiro, Roberto, em que nós estávamos falando do Daniel Alves, né? E do Robinho e tal. Todo mundo, você pode ver que o bandido na cadeia, ele não respeita estuprador. Não respeita nenhum outro bandido que faça qualquer crime contra a mulher. Por quê? Todo mundo teve uma avó, uma mãe, pode ter uma esposa, pode ter uma filha, uma irmã, uma prima, né? Então, assim, essa violência contra a mulher, eu falei e vou repetir agora, é coisa de covarde. Covarde.
Um homem que agride uma mulher é um covarde, né? Eu nunca tive essa experiência na minha família, nem quero ter, porque eu não sei como eu poderia reagir, né? Porque a gente é que nem assalto, você só sabe como você reage no dia que você for assaltado. Tem gente que é todo metido a machão, né? Chega na hora H, fala fino na frente do bandido, e tem gente que fica quieto e é frio. Então, eu não quero ter essa experiência, mas assim, acho que a Janja deveria assim, se pronunciar. Foi lamentável. E tem uma coisa que me chama a atenção nisso, como a gente viu aqui o caso daquele procurador de uma cidade aqui do litoral que bateu na chefe, de socar a chefe. Demétrio Macedo em registro. Eu vejo coisas, e na advocacia a gente às vezes tem que ter estômago para determinadas coisas. Aí vem a justificativa, era efeito de droga, coitado, tal. Mas tem uma coisa que eu começo a observar, e tem a ver com isso que a gente falou agora. Esses caras foram criados por mães. De uma outra geração? De uma outra geração. Mas a minha sempre me ensinou a respeitar a mulher. A sua também fez isso. Com certeza. A sua fez isso. E aí eu vejo o cara bate na mulher, persegue a mulher, agride de uma forma covarde e a mãe passa a mão na cabeça. Porque é o filhinho dela, ele foi criado assim. Então, são coisas que homens que foram criados por uma mulher, mas foram criados por uma mulher achando ouvindo isso o tempo todo de que eles eram especiais, que eles tinham que ter uma mulher para servi-los, que cuidasse deles tão bem quanto sua mãe. Por isso que normalmente esse tipo de mãe nunca gosta de nora nenhuma, porque nenhuma vai cuidar do filhinho dela como ela cuida. É uma questão cultural. Mas o que mais me espanta, e eu entendo o dilema da Janja, ela quer incorporar o modelo de contraponto ao modelo da Michelle. A Michelle se tornou a mulher que representa o conservadorismo, tradição, família e propriedade. A Janja quer ser esse contraponto e anunciou que vai fazer a mesma coisa que a Michelle. Enquanto a Michelle vai participar ativamente das campanhas das mulheres candidatas do PL e da direita, a Janja diz que vai participar das campanhas das mulheres do PT, PSB, PCdoB, que são os partidos de esquerda mais próximos ao núcleo do PT. Só que ela não está. Aí ela se vê diante de uma ocorrência dessa em que ela é obrigada a se posicionar contra o enteado. Como é que vai ficar a macarronada de domingo? O Bolsonaro, ele sempre foi conhecido pela boçalidade. Ele passava a mão na cabeça dos filhos. Se os 3 filhos dele enchessem as mulheres de porrada, ele ia dizer que tá tudo certo, são meus filhos, aconteceu e a culpa é delas. Tá ok? Era isso que ele ia dizer. Agora, no caso do Lula, fica difícil, porque uma das bandeiras do atual governo é justamente essa. Bandeiras que, curiosamente, o ministro dos Direitos Humanos nunca abre a boca. Quando o Lula elogiou o regime venezuelano e agora está tendo que ficar mordendo a língua, porque ele viu o tipo de cachorro que o Maduro é. É aquele cachorro que você vai dar comida para ele morde tua mão. Mas, Roberto, você me permite fazer um parêntese? Eu entendo que o Lula mudou o discurso porque a avaliação dele foi extremamente negativa, muito, muito pior do que ele esperava. E se você for levar em consideração os índices econômicos, né, que a gente não está falando aqui sobre isso hoje, o país não vai mal, o país vai bem, não era para ele ter avaliação negativa. E isso foi colocado, que essa postura de apoiar o Orbán, apoiar o Putin, apoiar, enfim, o Maduro principalmente. O Maduro não tem condições. Ele é um ditador, uma pessoa que não tem nada de democrata. O Lula chegou a dizer para o repórter, olha, você me deixa dizer uma coisa para você, a democracia é relativa. O quê? A gente ouviu isso da boca do Lula depois. Eu não me espanto. Você viu ontem a declaração dele? Ontem ou anteontem? 13.200.000 crianças assassinadas na faixa de Gaza. A faixa de Gaza tem 5 milhões de habitantes. 2,5. 2,5 milhões. Não, é que mataram 2,5. 5 milhões. Na época da plenitude da faixa de Gaza, 5 milhões de habitantes.
Eu não sabia disso. Achei que era 2 milhões e meio também. A não, população. é que muita gente... A faixa de Gaza é um problema. É o que eu já cansei de falar. O erro é comparar... Não toca no nazismo. Exatamente. Não toca nisso. O erro foi esse. Mas que é genocídio, genocídio, o Likud tem no seu estatuto que não vai ter 2 estados coisa nenhuma e que palestino bom é palestino morto. Roberto, existe um documentário espanhol chamado Nascido em Gaza. O telespectador pode procurar em algum streaming ou alguma operadora, né, se encontra esse filme. É um documentário espanhol. E esse filme mostra quando, em 2014, Israel bombardeou a faixa de Gaza, como fez agora. E por que chama Filhos de Gaza? Porque mostra as crianças que ficaram órfãos, sem irmãos, etc. E mais de um fala, eu gostaria de ser adulto para poder me vingar. Onde você acha que esse menino foi parar? Você está criando terrorista. Agora, quando um presidente da República sequer respeita a matemática, e o Lula tem esse problema, porque ninguém falou para ele, Lula, não dá, 3 milhões e 200 não dá. Nem Israel tem 3 milhões e 200 mil crianças. Nem Portugal. Falei, então, não fala um negócio desse. Nem o Hamas falou de 240 mil. Eu não sei de onde o Lula tira essas coisas. Agora, quando ele relativizou a democracia, eu acho que pior ainda foi a frase dele dita quando ele estava do lado do Maduro e pediu para aquela candidata de oposição que está presa, cuja mãe também foi impugnada quando ia ser lançada, que ela desistisse de concorrer, porque aí ela poderia até ser solta. Como é que o presidente do Brasil diz que, para o bem da democracia venezuelana, a principal candidata de oposição não deveria ser candidata? Falou, eu acho que o Lula está com um problema muito sério. Eu tenho certeza disso. É aquilo que as pessoas falam, mas o Bolsonaro não fala muita bobagem, mas o Bolsonaro é porque ele é ignorante, ele é boçal, é diferente. Quando você está falando do Lula, um cara que veio de chão de fábrica, um cara que era líder sindical, que construiu um discurso histórico dentro de um partido de esquerda e ainda no final da ditadura, está falando o que ele está falando já passou dos limites. Ele está deixando a gente ter saudade da Dilma. A Dilma era uma intelectual perto dele. Não, eu estou começando. A Dilma, ela é ela tinha que estar na Academia Brasileira de Letras se comparar ela com o Lula. O Lula não está dando uma dentro. Ele não fala nada que seja normal. E outra coisa, né, Roberto? Isso acontece porque existe uma incontinência verbal enorme. Não consegue ouvir, só quer falar, é complicado. Mohamed, muito rapidinho, os fugitivos de Mossoró, 50 dias depois, em 1.600 quilômetros longe, foram recapturados. Finalmente acabaram com o discurso desse pessoal de direita que quer lacrar, né? Porque, nunca fugiu ninguém de lá, nunca fugiu, ela tem que acontecer uma hora. Porque corrupção tem em tudo que é lado, agente penitenciário corrupto tem em tudo que é lado, meu amigo. E falta de manutenção. Aí os caras têm 4 anos de governo de direita, não fez manutenção nenhuma nos presídios federais, nenhuma. E não é só lá, em nenhum. Aí não quer que fuja ninguém, a culpa é do Lula. Então vamos devagar. Acabou pelo menos esse discurso. Agora, Alípio, saia justa para você. O comentarista Thales Faria do UOL escreveu isso hoje, que o secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deveriam fazer um estágio na Polícia Federal para aprender como se captura um fugitivo sem matar. Concordo. Você concorda? Claro que concordo. Você quer cutucar a onça com vara curta? Não, veja, eu não sou homem de polêmicas, eu deixo para o meu amigo de infância, Roberto. Mas não tem como não concordar. O Roberto falou aqui no outro programa que eu participei exatamente disso, né? Que quem investiga é a Polícia Civil, etc. Eu cheguei a comentar que eu desconheço qualquer país desenvolvido hoje que o policial não usa câmera, essa coisa toda, que serve como prova, né, investigativa. Eu tenho uma outra opinião, se houver tempo de falar, eu vou falar muito rapidamente. Eu sou absolutamente contra o uso de armamento pela população civil. Sou completamente contra, né? Por outro lado também, eu acho que deveria ser como em muitos países desenvolvidos, que quem estiver armado, a polícia tem o direito de reagir. Aí sim, é legítima defesa. Agora, num país como o nosso, que todo mundo pode dar armado, quem quiser, digo, né? Eu não ando. E a polícia vai e mata a rodo, nós estamos vivendo o quê? É o faroeste brasileiro?
Pegando esse gancho que o Mohamed comentou da mãe, que passa a mão na cabeça do filho, nós tivemos um episódio gravíssimo em São Paulo, que foi o daquela mãe que foi buscar o filho depois que ele provocou um acidente com um Porsche em que morreu um motorista de aplicativo, disse que ia levar para o hospital, não levou, o filho não passou pela perícia para saber se estava alcoolizado ou não. E também nesse episódio tem a questão das câmeras, porque se os policiais estivessem portando câmeras corporais, todo mundo saberia hoje o que aconteceu exatamente, por que eles deixaram aquele motorista ser levado para a mãe para o hospital, que não foi levado pela mãe para o hospital. O amor de mãe é incondicional, mas não pode afrontar a justiça, não pode passar a mão na cabeça de filho que comete violências desse tipo. O Opinião chegou ao final. A gente agradece muito a participação do Alípio Labão, do Roberto Mohamed, o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte. Registra aqui a presença no estúdio da Daniela Nalo, na semana do transtorno de espectro autista, ela que trabalha com isso. E agradece principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Paulo, eu só queria fazer um convite para o telespectador. Segunda-feira começa um novo modelo do Jornal da Cultura Litoral e eu tive a honra de ser convidado para estrear o novo modelo do jornal. Segunda-feira, novo modelo do Jornal Litoral, aqui na TV Cultura Litoral. Para você, telespectadora, até segunda-feira no Jornal Litoral e depois no Opinião. E um ótimo final de semana para você que você merece.